O Marco entrou aqui, deixa eu chamar ele aqui. Só um segundinho. Doutor, tudo bom? Ô, boa tarde, tudo bem? Como é que tá você? Tudo em paz aí? Tudo, tudo bom. Como que tá passando esses dias difíceis? Tá por onde? É, Tá no eu Rio, acho que né? até tô em São Paulo, tô em São Tá em Paulo. São Paulo. Quando eu voltei, eu tinha que fazer a quarentena voltando da França. Nós jogamos a última partida lá na França, até em portões fechados. E então foi recomendada a vinda para casa, então preferi vir para São Paulo, fiz bem. E estou aqui nesse tempo todo fazendo reuniões através de aplicativos, de plataformas, com a seleção feminina, com as jogadoras, com a comissão técnica, com amigos do São Paulo. Enfim, estamos todos em contato dessa forma, a possível, né? E não vejo a hora disso acabar. É difícil, né? A gente nunca passou por isso, né? Acho que Então essa é, geração toda. para se Eu adaptar é falava muito com a minha fácil. Não é mãe, fácil, não, né? quando eu cheguei, eu não fui vê-la, ela mora em frente a mim aqui, eu estou aqui no terraço de casa. E então eu a via pelo terraço. Ela mora no primeiro andar, eu chegava lá, ela saía, mantínhamos uma distância segura e conversávamos. Ela disse: eu estou com quase 90 anos, ela vai fazer 89, jamais imaginei que o mundo parasse. E olha que eu vivi algum momento como menina na guerra e não imaginava que de repente São Paulo, que é uma maior cidade desse país, pudesse parar e ficar as moscas, né? Falou, eu nunca imaginaria isso na minha vida. Isso aos 90 anos, imagine Né? lá. Doutor, o senhor acha que as pessoas vão mudar depois de tudo isso? Eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar a tudo, né? Eu acho que nós vamos ter muitas dificuldades quando tudo retornar ao normal. Ou não diria nem ao normal, a rotina, né, que não será normal. Pessoas sem emprego, a economia, pessoas vão ter que se adaptar a uma nova fase de vida econômica, inclusive, né? E de barreiras grandes no sentido de proteção. Há muita discussão sobre a proteção do confinamento fechado, vamos dizer assim, esse confinamento absoluto, né? Que eles falam. Eu acho que uma hora ou outra essa pandemia ela vem como uma nuvem, contagia, contamina, os vulneráveis lamentavelmente terão risco, alguns morrerão, muitos morrerão, e depois de uma imunização populacional, que se chama em medicina em rebanho, isso passa. Ou então se encontra uma vacina, que nós não podemos ficar também confinados ad eterno, aí, a vida toda, esperando ou pegar ou passar, porque passar não vai. Então, eu acho que saber bem o que vamos fazer. No fundo, ninguém sabe o que é correto. Eu me lembro de autoridades importantes que começaram dizendo que não era nada, que era uma gripe simples, que ia passar, que no Brasil, a Sul-América era uma coisa leve. Autoridades que hoje falam exatamente o oposto. Mudaram Então, acho que completamente. não mudaram completamente. Já vividas, imagina que é simples. De repente não é. Aí você tem que mudar quando termina. Como termina, não pode ajudar os hospitais, pode ajudar bastante. Lá em Nova York, eu vi o prefeito de Nova York falando que a contaminação dentro das casas era maior do que fora delas. E já havia um contágio maior entre as pessoas em outros.
dependem daquilo. Não dá para você fazer uma regra para São E, Clarinha, só um minutinho que a conexão tá ruim aí, só um pouquinho. Acho que agora vai. Pronto, acho que tá melhorando. É, Ok. o difícil é se preparar para qualquer coisa sem saber quando que vai terminar. Acho que é o mais difícil, ter uma ideia de quando vai poder voltar as coisas ao mínimo de normalidade. Acho que isso é o mais complicado para tudo. Exatamente. E nós dependemos muito de transporte público, de ir e vir, né? Pessoas de outros lugares. Imagine o turismo, como é que está nessa situação. A gente fala de futebol, mas imagine o turismo, as fábricas, né? Os lugares Eventos. onde você trabalha, eventos, né? Eventos musicais, né? Teatro, cultura está completamente atacada por isso, né? Então, nós vamos ter que repensar tudo, mas sempre dentro da linha científica. Eu acho que também os cientistas falam muito precocemente, precipitadamente, algumas conclusões definitivas. Eu costumo dizer que são certezas do que não se sabe, né? Então, tem certeza do que não sabe. Então, é preciso ter muita prudência e também não se engajar em nenhum alinhamento político, nem para lá, nem para cá. No sentido de ouvir o que a gente ouve na TV, que é realmente um absurdo, quer dizer, é deprimente as notícias que a gente vê o tempo todo na TV. O lado psicológico das pessoas é profundamente abalado com essas notícias também exageradas, e também não podemos ser levianos a ponto de achar que não é nada e poder passear e tal. Eu acho que não. Eu acho que a irresponsabilidade vem dos dois lados. No excesso de notícias ruins, por qualquer questão política, e na ausência de cuidados, também por questão política. Então, acho que nós temos que ouvir quem entende do assunto, são as autoridades de medicina internacionais, não só as do Brasil, e não ficar ouvindo demais noticiário, porque existe tendência política em tudo, e isso é lamentável, lamentável. É bem complicado. E falando agora um pouquinho, né, de futebol, que é o nosso amor, nossa paixão, acha que essa volta do futebol na Alemanha é precipitada ou eles estão preparados para fazer com a segurança necessária? Eu seria incoerente se eu julgasse. Havia agora que Renato Oxyblum entrou, meu amigo, conselheiro do São Paulo, um grande abraço a ele. Veja, se eu dissesse para você que está certo ou errado, eu estou sendo absolutamente leviano. Cada país tem uma política de saúde, cada país tem uma epidemiologia própria nesse caso. Não é possível que a Alemanha é um país tão especial, tão competente em tudo, em laboratórios, em medicina, em medicamentos, em questões sociais, possa errar o tom, né? Então, vamos lá. No meu ambiente, imagine o seguinte, eu estou numa cidade do interior de 5 mil habitantes que não tem um caso e nós criamos um cuidado de não receber pessoas de fora. Essas pessoas não podem jogar futebol? Podem, elas são saudáveis. Elas não têm nenhum problema, não tem um infectado. Por que eles vão ficar em casa, igual aquele japonês que ficou 20 anos intocado esperando a guerra acabar? E a guerra já tinha acabado há 20 anos e ele estava intocado ainda com medo da guerra. Não podemos assumir essa postura até de covardia, de medo, de pânico, né? Mas o pânico é induzido todo dia pela televisão, pelas notícias. Não que elas não sejam reais, mas elas são hiperdimensionadas no que tange ao emocional das pessoas. Nós temos cuidado emocional das pessoas. As notícias podem ser dadas, mas sem a dramatização exagerada ou o cunho político. A notícia não pode ter cunho político, a notícia tem que ter a realidade, a entonação derrotista. Então, por exemplo, a Alemanha, se ela estudou e viu que a sua curva epidemiológica baixou, que o contágio baixou, que todos os cuidados serão feitos, exames em massa, como se fez na Alemanha, exames em massa, então já sabe quem teve contato, quem não teve, quem já está imune. A partir daí, a vida tem que seguir.
Ou nós vamos ficar eternamente fechados como o japonês ficou 20 anos intocado por conta da Segunda Guerra Mundial? É necessário que tome-se atitudes também. Não é só ficar, olha, fique em casa, fique em casa. Ok, fique em casa. Até quando? Quem é que vai me dar essa resposta? Quem é que vai me promover uma reintegração da sociedade? É isso que eu quero saber. Ficar em casa até quando? E quem não tem casa? E quem que dorme, mas vive na rua? Porque nas grandes comunidades, favelas, as pessoas moram 6, 7, 8 num cômodo. Essas pessoas, na verdade, não moram, elas dormem ali. E saem o dia todo para trabalhar. Como é que essas pessoas podem ficar em casa? Aí eu vejo, por exemplo, eu estou aqui totalmente apolítico, só estou falando em termos do que me é apresentado e do que eu recebo. Então, por exemplo, esse rodízio municipal agora, dia par e ímpar. Alguém lembrou a prefeitura que esse mês tem 31 e depois tem 1º? Então, quem é carro par fica 2 dias sem trabalhar. Vai ficar 3 dias. 2 dias sem... Vê, ninguém pensa. Será que não viram isso? É 31 e 1º. Então, o sujeito que tem a placa par fica 2 dias sem carro. Agora, eu vou fazer outra questão. Você imagina um funcionário de saúde, que não é o médico, não é o cara que tem condições, não. A auxiliar de enfermagem, o cara do raio-x, estou falando com o médico. O sujeito que trabalha no auxiliar da radiologia, a moça da limpeza do hospital, aquela turma toda. Ela entra no plantão às 6 da tarde e sai às 6 da manhã. O sujeito tem um carrinho dele, que ele vem lá da periferia com o carrinho dele, para poder trabalhar no hospital um turno de 12 horas. Ele pode ir, não pode entra voltar. no dia par e sai no dia ímpar. Como é que ele faz com o carro dele? Ninguém Ele não anda os 30 dias. sobre isso. E não anda os 30 dias. Mas ele precisa. E quando não é ele que tem o carrinho dele, é o marido da moça que trabalha na limpeza, que trabalha na lavanderia, que trabalha no raio-x, que trabalha como auxiliar de enfermagem. É o marido que traz ela às 6 da tarde para entrar no plantão. E é o marido que vai buscar às 6 da manhã, quando ela sai. Com o carrinho lá, 1980. E esse carro não circula, então essa mulher não pode... Como é que quem trabalha na transição do dia, como é que faz? Entra no par e sai no ímpar, ou vice-versa. Alguém pensou nisso? Não. Não, foi tomado uma São atitude... questionamentos que eu faço de medidas exageradas, que não tem nenhum cunho social. Nenhum. Ao mesmo tempo, as pessoas que têm carro, 2 carros, 3 carros, se movimentam tranquilamente. Então, qualquer casa de valor acima, de classe média alta, tem 3 carros. A filha, o marido da mulher, por exemplo, o filho, o marido da mulher, quando não tem 4. Então, ele rodizia o carro. Agora, e quem trabalha e só tem aquele carrinho? E trabalha de noite no hospital, trabalha na Feira Livre, no Ceasa? Essa é a pergunta. E o transporte público, como que vai ficar, né? Nessa situação? Não vai dar conta. As autoridades aumentaram o número de carros. Mas é absolutamente errado, porque aumenta o número de carros, mas proporcionalmente aumenta muito mais o número de pessoas que vão depender do transporte público. O transporte público estava aí com 40% da sua frota circulante. Você pega 50% da população sem automóvel, imagine se isso não vai representar 80%, 100% da frota. Por obrigação, porque as pessoas muitas vezes não têm necessidade de pegar condução, porque tem um carrinho. Tem lá um carrinho antigo, tal, arrumadinho, aquele que vai para tudo que é lado. E esse cara que é prejudicado, não sou eu. Eu não tomo prejuízo, mas eu fico pensando nas pessoas que vão assessorar os profissionais dos hospitais, enfim, todos os ambientes que hoje são prioritários. É muito complicado. Eu toco nesses temas que eu fui vereador, então eu sempre fui combativo com essas coisas. Eu sempre pensei além de mim, né? Mas às vezes as autoridades pensam sempre nelas, né? Ou na forma autoritária de mostrar algum acerto. Isso é um desacerto total. Pode ter certeza, em 10 dias o prefeito revoga isso. E olha que eu tenho estima por ele, desejo a ele a melhor sorte no seu tratamento de saúde,
é uma pessoa boa, mas está totalmente equivocado nesse rodízio. Acho que foi tomado algumas atitudes sem fazer estudo nenhum, né? Acho que a verdade é que foi. Então, eu acho que faz estudo, mas não pensa nas pessoas. A estatística não é As consequências. individual, a estatística é coletiva. Você tem que, quando você vai fazer alguma ação grave, você tem que pensar nos mais vulneráveis e não em maioria. Essa é a questão. E assim, a maioria das pessoas que estão aqui sabem, mas hoje o seu dia a dia, fora a pandemia, seleção feminina e a medicina e as outras coisas, como que está conciliando? Eu deixei de fazer consultório, fiz algumas vezes. Essa terça-feira eu vou fazer, porque eu tenho muita gente pedindo e eu, como médico, não posso, evidentemente, negar atendimento. Então, terça-feira eu vou estar no meu consultório atendendo, com os horários bem espaçados para os pacientes não se confrontarem ali na sala de espera. Então, um por hora, um a cada 45 minutos, né, para poder atender direitinho. E, fora isso, eu tenho feito as reuniões por videoconferência, conversado com a diretoria da CBF, sempre, com os amigos. Eu falo muito com o Juninho Paulista, com o Branco, com o Rato, diretor de marketing, com o Manuel, diretor de competições, com o Buzoni, de licenciamentos, né? Com o próprio presidente Rogério. Eu não procuro ocupá-lo muito, mas eventualmente trocamos algumas palavras por necessidade, né? E essa é a minha rotina, mas já estou cansado de ficar aqui, como todo mundo. Não é fácil. E falar um pouquinho sobre a evolução do futebol feminino. Tudo isso que o crescimento que estava acontecendo, óbvio que deu essa parada parou geral, vai atrapalhar todo mundo, mas essa evolução. Olha, está passando até na Globo, né? A final Tá. do Pan-Americano no Maracanã, um momento épico do futebol feminino, mas evidentemente ainda com um menor número de forças muito grandes na área, né? Então hoje realmente esses países bem desenvolvidos promoveram muito o futebol feminino. Então a gente vai falar hoje, agora recentemente, Inglaterra, Itália começando agora também com força, mas temos Holanda, Alemanha, o Japão há muito tempo, os Estados Unidos se tornou a maior potência do futebol feminino mundial, o Canadá, sem dúvida alguma. Citei algumas, né? São várias. Nós estamos em oitavo no ranking mundial. A Suécia já foi melhor, hoje mas sempre é uma força. Né? Sempre é uma força. E a gente tem, eu acredito que depois do Pan-Americano também, do Canadá, que o Brasil venceu e passou pela TV Record, por isso talvez não passe na Globo, essa vitória da seleção feminina de 2015, 16, se eu não estou errado, foi 15, Pan-Americano de 15, no Canadá. Porque depois vieram as Olimpíadas, 16. Isso, depois as Olimpíadas aqui no Rio, em 16, né? Onde a seleção foi muito bem, por perder nos pênaltis, né? Por pura fatalidade, né? A Cristiane ali perdeu um pênalti, a Andressinha também. A gente não passou para a final disputando a medalha de ouro, né? E aí disputar o bronze, para quem está jogando no Brasil, já o emocional vai lá embaixo, a gente não conseguiu dá valor, nem a medalha. Não dá valor, e, enfim, o emocional foi a zero, depois de perder nos pênaltis ali para a Suécia, da Pia Sundhagen, que está hoje conosco, né? Eu acho que o mundo todo viu o futebol brasileiro de uma forma mais competitiva. Houve, vamos dizer assim, apresentação de mídia para esse futebol. Mas mesmo assim, em 2017, quando nós ganhamos a Copa América, foi 17, que classificou o Brasil para o Mundial da França e também para a Olimpíada. Acho que foi 17 ou 18, agora não sei. Não passou um gol, uma linha, nada, um repórter. Nós fizemos 7 vitórias na Copa América, invicto, uma competição extraordinária, com Marta, com todo mundo lá. Não passou um gol em jornal nenhum. Eu me lembro que foi em abril, e no dia 22 de abril a gente ganhou, e eu coloquei assim, a data do descobrimento do Brasil. Escrevi, gostaria que descobrissem o futebol feminino, já que ninguém tocou nesse assunto, né, no Brasil.
E, claro, notinhas e tal, mas nenhum gol passou na televisão. Imagine, Copa América, 2017, nós estamos falando 2000 e bolinha. Bom, a partir daí houve realmente um interesse muito maior. E muita cobrança sobre fazer algo maior pelo futebol feminino. Mas quem mais cobra é quem menos apresenta. Por isso hoje eu fico muito feliz da Globo no domingo, num horário importante, mostrar o futebol feminino. É assim que se faz. A Bandeirantes mostrar o futebol feminino, o Campeonato Brasileiro que estava em vigor. Então, eu acho que a presença dessas meninas, o trabalho realizado, aquela seleção permanente que começou com o Vadão, as boas competições que fizemos no Mundial da França, que perdemos ali também por um detalhe, classificatória, pegando a França, que era a dona da casa, e perdemos na prorrogação, né? E depois de perder um gol ali que a zagueira francesa tirou antes da linha da bola entrar. Lembra disso? Aí perdemos para a França, mas jogamos muito bem. Foi um futebol extremamente competitivo. Tanto que agora voltamos a jogar com a França e a treinadora disse, a treinadora francesa, aquele jogo foi mais difícil que o de hoje. Quer dizer, então mostrando claramente que nós estávamos muito bem naquele momento. A evolução foi muito grande. Agora, é um grupo que ainda é baseado em pilares já bastante conhecidos, como Cristiane, Marta e Formiga, a Bárbara no gol, e nós temos uma renovação a ser feita. E para a Olimpíada seria praticamente esse time que veio do Mundial. Agora, com mais um ano, vamos ver quem é que vai estar em condições. Eu espero que todas elas. Mas precisamos progressivamente ir renovando a seleção. E temos feito. Zagueiras novas muito boas, essa Luana, que é uma volante extraordinária, né? Enfim, temos mostrado alguns valores novos com muita qualidade. E o futebol com 2 campeonatos, Série A1 e A2, né? Seria a primeira e segunda divisão, 16 clubes na Série A1 e 36 na Série A2. Então, realmente mostrando que o futebol feminino veio para ficar, está consolidado, a CBF tem cuidado disso com muito primor. Obviamente, há dificuldades em todos os lugares, financeiras em todos os clubes. Mas os clubes abraçaram o futebol feminino como obrigação e eu acho que tiveram um gosto por isso, porque estão fazendo bem feito. Haja vista, o São Paulo foi campeão da Série A2, levou a Cristiane, agora contratou a Gláucia, que era do Santos, que é uma excelente jogadora, a Thaís Regina, que é da seleção Sub-20 também. Então, o Corinthians, que tem o melhor time, na minha opinião, o time mais bem graduado, o Palmeiras, que trouxe a Bia Zanerato da Coreia, que estava lá há 5, 6 anos, uma das maiores centroavantes que nós vamos ter aqui já mas será também um dos pilares da seleção feminina. Então, eu acho que o caminho está aberto, quem puder acompanhar e gostar. E uma coisa mais importante, a diminuição do preconceito. Hoje já vejo muita gente falando de futebol feminino, já não se fala mais com gracinhas, e o que eu acho mais legal, muito pai, muito tio, muito irmão, chegando a mim falando, minha irmã joga bem, ela está jogando não sei aonde, ela tem 15 anos, ela tem 14 anos, como joga a minha prima, minha sobrinha. Então, ao invés daquela coisa mais reservada, que era, poxa, as meninas jogando futebol, hoje os caras têm orgulho das suas filhas, irmãs, enfim, afilhadas, jogarem futebol, e isso é muito importante, porque isso quebra um preconceito que não deveria existir. Bom, agora não tem jeito, né? Aquela bandeira aqui atrás, a gente vai ter que falar um pouquinho do nosso amado. Claro. O que você achou? Eu tenho uma opinião pessoal e eu não confiava muito no trabalho do Diniz antes dele vir. Não que eu não achasse o esquema dele bom, só que eu achava o time dele meio exposto, que ele não tinha muito resultado. E ele estava começando a convencer, não a mim, a todo mundo. O que você acha do trabalho do Diniz, essa mudança que ele estava fazendo no esquema e fazendo o São Paulo ter um padrão que fazia tempo que não tinha? O primeiro problema do São Paulo é a mudança crônica de treinadores. Eu acho que nos últimos anos nós tivemos 19 treinadores, né? É um absurdo, acho que nos 10 anos que passou. Não dá para ninguém ter esquema com mudanças desse tipo. Aí você traz um cara ofensivo, daqui a pouco traz um cara que joga mais fechado, daqui a pouco joga com 3 zagueiros, daqui a pouco joga com 2 zagueiros, joga com 4-4-1, 4-1-4-1, outro joga 4-3-3. Enfim, nunca se sabe qual é a estratégia e quais são os jogadores que se encaixam.
Eu me lembro uma época que o dirigente Marco Branca, da Inter de Milão, me procurou. Ele queria levar o Lucas para a Inter de Milão. Mas ele me falou uma coisa muito interessante. Nós estamos procurando um jogador com essa característica. Assim, 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 agudo, que drible, que chute, que entre para dentro. Lá, e estudamos o mercado inteiro. É o Lucas. Quer dizer, por que isso? Porque o treinador queria aquela peça. Não deu certo. Ele depois foi para outra equipe, né? A oferta foi maior e ele acabou não indo para a Inter de Milão. Mas ele veio com o objetivo claríssimo, né, de pegar um jogador com a escolha tática que o treinador gostaria. Né? Me lembro de outra situação. Existem jogadores fantásticos. O Dagoberto foi maravilhoso no São Paulo, mas o Dagoberto não guardava muita posição. É um jogador que flutuava pelo campo todo, corria, driblava, caía, levantava, ficava lá reclamando, tal. O Dagoberto, estilo Dagoberto. Né? Adoro o Dagoberto. Edmundo, assim, é diferente. São jogadores diferentes, extraordinários, mas diferentes. O cara que veio o Dagoberto, que me procurou, que precisava de um jogador, olhou, falou: ele é muito bom jogador, mas ele joga do quê? Quer dizer, onde ele fica no campo, né? Falei, você fala com o treinador sobre isso, né? Então, ou seja, eles vêm com uma configuração estratégica já. Eles não vêm assim, vou trazer o fulano de tal, vou comprar o Ganso, vou comprar, sei lá, um jogador importante, porque ele é bom jogador. Ele tem que ser bom jogador, ele tem que estar dentro de um esquema tático que o treinador deseja. O dele, que ele confia que vai ficar 2, 3 temporadas lá. Não é o treinador que ele vai mandar embora daqui a 15 dias. Porque ele vem pautado naquilo que o treinador está implantando no time. Isso é uma coisa que passa longe do São Paulo há muitos anos. Então nós não temos mais um perfil. Você perdeu o perfil. Qual é o perfil do São Paulo? Não sei. Aí cada um que vem se arrebenta. Porque vende o jogador, aí traz um jogador que você nem sabe, e começa a contratar porque o cara foi bem ali, não sei aonde, mas dentro do grupo ali ele não deslancha. Então começa a errar, gastar. Então o Fernando conseguiu pegar a equipe, uma equipe melhor, vamos dizer isso, bem melhor. Ele é mais estável. Acho que a falta de dinheiro fez o São Paulo não fazer gastos errados, mais uma vez. Então ele se ocupou daquilo que ele tinha. E dentro daquilo ele fez o seu plano estratégico. E o São Paulo, talvez, veja, foi pressionado demais para sair do São Paulo. Torcida, muita gente não queria o Diniz por conta dessa inconstância do time ser vulnerável, mas ele também amadureceu. Ele também foi percebendo que ele tem muito talento, ele tem uma história, um esquema de jogo, e que estava com dificuldade de implantá-los em outros lugares. Mas ele, sabidamente, é um cara que conhece futebol. E é um sujeito perseverante. Chegou no São Paulo, não teve influências negativas, não começaram a encher o saco, não começaram a trazer jogador que não devia, a fonte secou, é isso aqui, trabalha. Acabou. Você tem resultado. Você pegar um time de jogadores de 23 anos e falar: é isso aqui o teu time. Traz um treinador bom, ele faz jogar. Pode ser que não ganhe do Flamengo o campeonato, mas vai jogar, vai ser um bom time. Pode ser que ele amadureça tanto que passe a ser protagonista e ganhe do Flamengo. Estou falando em termos de hoje, né? Então é preciso dar continuidade, é preciso ter trabalho que possa ser consistente. A gente não pode trocar toda hora porque eu não gostei. O dirigente não gostou. Pô, o dirigente entende muito pouco. Né? O resultado, às vezes, que você está vendo, nem sempre é um mau trabalho, é porque ainda não engrenou. O Cilinho falava muito isso. Tem time que engrena em 4 partidas, tem time que não engrena em 6 meses. E você tem que saber conduzir para engrenar o quanto antes. Vou passar para cá que está escurecendo. Aqui tá, também. Na sala porque tá ficando de noite. Eu também vou acender a luz, só um segundinho. Tá bom. Agora melhorou.
Pronto. Eu tô na casa da minha prima hoje e não sabia onde acender a luz. Eu não faço, não. E, Eu já corrigi mais rápido aqui o nosso problema. e Então é isso. Então eu acredito muito no Diniz. Eu acho que ele vai errar, vai ter momentos em que as coisas não acontecem, mas é preciso persistir, né? Porque eu vejo que ele tem uma boa ascendência sobre os jogadores. As pessoas que trabalham com ele gostam, né? E ele não é de dar moleza, ele não é de permitir que alguém mande nele, no time. Eu conheço o Diniz desde jogador. Ele é um cara com muita personalidade, às vezes até demais, às vezes até ele é intempestivo. Mas eu acredito nele, sim. Ainda tem o Márcio Araújo com ele, que tem uma história no São Paulo linda, maravilhosa, né? E que eu trabalhei, foi meu atleta desde a base. Começou, praticamente subimos lá juntos no São Paulo. Eu na base como médico e ele como jogador para o profissional. Naquele time de 85, ele era titular sempre, né? Até barrou o Falcão. E o Sininho preferia a forma do Márcio atuar naquele momento, estar mais em forma e tal, não era questão de qualidade, mas o Márcio era técnico. Outro dia até discuti com um jornalista dizendo que o Márcio era brucutu. Falei, você não viu o Márcio jogar? O Márcio é de refinada técnica, né? Enfim, eu acho que o Diniz tem uma boa expectativa, claro. Se a gente achar que ele vai ser campeão brasileiro ano que vem, é muita pretensão, mas eu acho que ele está lá para disputar título. Eu conversei com o Muricy a semana passada e o Muricy falou que São Paulo ganhou aquele jogo de 4-0 do time do Diniz e ele falou para ele, não para. E ele falou, mano, fui visitar ele, né, um pouquinho antes da pandemia e falou, sentiu muito a evolução dele. E eu perguntei pro Muricy sobre se é impossível no Brasil implantar uma filosofia que nem o Barcelona tem há 30 anos, que é isso, de o cara saber o sistema de jogo, desde a categoria de base vem, então o cara sabe quem contrata, a posição que contrata. E no Brasil é possível isso? Não, impossível. Impossível. Isso é bonito de contar. Eu adoraria dizer que sim, para você falar, pô, que cara bacana, vai fazer desde o infantil. Depende de quem você tem na mão. E outra coisa, o Brasil negocia jogadores. Não é que o clube só quer negociar, o São Paulo negocia cedo demais, etc. Mas, vamos entender, o jogador está jogando no Brasil, ele é feliz aqui, ganhou um Campeonato Brasileiro, pode ter ganho uma Libertadores. Você acha que não quer jogar uma Europa Liga? Você acha que não quer jogar uma Champions League? Ele quer jogar, ele não quer morar em Londres, jogar a Premier League. Todo mundo quer ter essa experiência de vida. A gente, quando é jovem, pô, quero estudar fora, quero ir para Harvard, Oxford, quero estudar numa escola diferente e tal, quero aprender uma língua. Então, eles são jovens iguais, só que eles jogam futebol. Então, eles também têm o direito de ter essa aspiração. Agora, implantar um sistema depende. Você pode querer isso. Agora, é fácil jogar como o Barcelona com jogadores do nível do Xavi, Iniesta, que dá um toque, gira, dá dois. Aquele tic-tac dependia fundamentalmente do toque primoroso deles, do giro. Você pega o Iniesta, ele fazia assim, girava 360 graus, saía. Então, é impressionante o que ele fazia, né? Virava para cá, virava para lá, dava um tapa, apresentava. Então, são jogadores excepcionais. Qualquer sistema tático vai dar certo com eles, né? E agora você vê que não está igual. Já não está igual. É o mesmo Barcelona, mas não está igual. Então, depende muito do que você tem. Eu tenho um zagueirão alto lá, um moleque bom, técnico. Pô, ele não vai sair jogando. Ele não vai sair jogando. Ele é grande, ele rebate bem e tal. São Paulo tinha 3 zagueiros, foi campeão do mundo. Ed Carlos, Fabão e Lugano. Você saía jogando por dentro com esses jogadores? Claro que não. Claro que não. Eu estava vendo, esses dias tem passado reprises, né? E eu já vi muitas vezes, mas agora ainda vendo com mais primor técnico. Eu estava vendo o Cicinho jogando lá na frente, o Júnior jogando lá na frente, né? O Mineiro, às vezes, lá na frente, mas os 3 zagueiros lá atrás, né? O Josué cercando por ali, o Danilo fechando por ali. Então, depende de quem você tem. Você recortar sistema tático com um jogador que não encaixa, não adianta. Se eu tenho, vamos lá, eu revelei um jogador, um goleador, o Ibrahimovic, alto, pá, e o outro tem um Romário. Eu vou jogar do mesmo jeito? Claro que não. Romário vem buscar, sai para os lados. O Ibrahimovic, grandão, arruma, chuta de tudo que é lado. É outro sistema de jogo. Eu tenho o Aloysio lá na frente. Pô, o que nós fizemos gol de falta com o Rogério, o Aloysio fazer parede e sofrer falta,
já era treinado. Luiz, você para, o cara bate, você cai, o Rogério cai. Abrir a capa do Batman, que nem ele diz. Então aquilo era uma proposta de jogo. Você toma pau, o Rogério vai lá e bate para você a falta. Então a gente. Agora, se você tem um Aloysio, é uma coisa. Se você tem um jogador que é mais rápido, móvel, Palhinha, vamos falar de outra época, é diferente, não vai jogar dessa maneira. Então não dá para falar que vai fazer escolinha de tática, porque isso é besteira. É bom ter um padrão, mas ela não, você tem que ter vários padrões de jogo. Para a formação de jogadores fica difícil. O São Paulo tem uma mega estrutura de formação de jogadores. Mas é impossível manter os caras um pouquinho mais aqui? Não jogar 6 meses que nem jogou o David Neres só? Ou jogar 6 meses que não jogou o Anthony? Isso é irreal para o futebol brasileiro? Não, não é real, desde que você não tenha conta para pagar, erros de contratação, dívidas, né? Você está devendo, vende o relógio que a tua mãe te deu de formatura. Pô, você queria vender o relógio? Não, mas, pô, se só bobagem, eu tenho que vender o relógio e pagar minhas contas. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Então, você poderia... Agora, vamos amenizar também. Tem jogador que, na primeira oferta, já não quer mais ficar no clube. Tem, claro. O contrato se encerra. Então, você tem, com a lei do passe hoje, a não lei do passe, a lei atual vigente, você tem um contrato de 3 anos, no máximo. Terminou, acabou. Aí você chega 1 ano e meio, quer renovar o contrato com o cara. O empresário fala, não. O que está jogando mal, renova. O que está arrebentando, o cara fala, não. Eu já tenho a proposta do Benfica, eu tenho a proposta do Roma, tenho a proposta... Isso clubes já da primeira linha B do futebol europeu. Aí vem o Arsenal, vem o Barcelona. O Barcelona já começa a assediar e o Real Madrid desde 14. Cada vez mais cedo, né? Assediar não é justo, mas ficar circulando em torno do cara e conversando com o pai, fazendo a cabeça para a escolha dele amanhã ser essa, se tiver que ter uma escolha. Então é muito difícil você, com um país que tem dificuldade econômica. Hoje o futebol brasileiro eu acho que vai muito bem. Se não fosse essa pandemia, a maior média de público da história do Campeonato Brasileiro foi ano passado. Excelentes médias de público, estádios modernos. Nós estamos num momento de crescimento enorme do futebol brasileiro. Competições boas. Você viu a Copa do Brasil dando aí 50 milhões de prêmio. Nós estamos numa franca evolução por trás do jogo ali, na parte de organização, com várias competições. Estava super bonito o ambiente do futebol brasileiro. Mas isso aconteceu e a gente vai ter que recomeçar outra vez, né? Redundantemente. Então, o jogador ele escolhe o futuro dele. Então, ele ficou no clube, ele gosta do clube, tem mais que o Lucas. Lucas é um dos meninos que mais gosta do São Paulo. Eu estive agora na Inglaterra, antes dessa pandemia. Pô, ele foi me buscar, mandou buscar, fez, eu assisti o jogo, me deu uma camisa. O menino de ouro, adora o São Paulo, vai assistir jogo do São Paulo. Agora, o mundo dele é outro, a realidade dele é outra no Tottenham, né? E antes disso no Paris, né, que estava. Então é difícil você segurar o jogador com contratos vulneráveis e expectativa de vida melhor fora do Brasil. Então não é só falência do clube, não é só dívida que faz o jogador ir embora, é o ambiente que roda o futebol e o desejo de estar fora do Brasil. O quanto que a administração do Flamengo, que fez toda essa reconstrução, foi importante para essa formação de um time que hoje, na opinião de grande parte das pessoas, dificilmente vai ser batido num campeonato de pontos corridos. Pode perder um mata-mata, pode, mas em pontos corridos, dificilmente. Quanto que a administração foi importante para eles conseguirem voltar a esse patamar, sendo a maior torcida do país, que, né, podia estar usando essa marca há muito mais tempo? Eu acho que 100% a administração. E contrataram bem. Contrataram bem. Você vê, quantos jogadores eram do Santos? Bruno Henrique, Gabigol, tem mais. O Diego. Olha só, quem revelou foi o Santos, né? Mas, por alguma razão, o Santos deixou escapar e tiveram a visão crítica de trazer de volta ao Brasil esses jogadores, né? Jogadores mais velhos, como Rafinha e Felipe Luiz,
São Paulo trouxe o Dani Alves, trouxe o Juan Fran, está equilibrado. Agora, nas contratações que dão decisão, umas dão garantia de jogo, ambiente e tal, como seriam o Juan Fran e Dani Alves. Mas os caras que resolvem o jogo mesmo lá na frente, rápido, eles foram buscar os melhores, né? Então, souberam contratar. Eu acho que isso foi importante. E embaixo de uma sedimentação econômica. Pagamento de dívida, retorno de credibilidade, uma marca fortíssima. Esse é o caminho de todo o clube. Agora, eles podem morrer por outro caminho, né? Que eu espero que não aconteça, honestamente, com o futebol brasileiro. É a vaidade. Um pouco disso aconteceu com o São Paulo. O excesso de preciosismo, o chamado soberano, isso trouxe a nós uma estagnação de evolução, imaginando que o mundo fosse acabar com a gente, o melhor do mundo. Esse título de soberano, para mim, foi uma das piores coisas que aconteceu no São Paulo nos últimos tempos. Isso atrapalhou muito a gente. Futuro, você pretende continuar na CBF? Ou essa é uma pergunta que eu não tenho como não fazer. Qual que é a sua aspiração um dia de voltar ao São Paulo? Se você ler 90% das mensagens aqui, a pessoa pedindo, o Marco precisa voltar para o São Paulo. Nós estamos trabalhando para um público de quase 100% de São Paulino. Quanto te faz bem ouvir isso? Muito bem, faz muito bem. Eu me sinto realmente realizado no sentido de ter entregado ao torcedor de São Paulo aquilo que ele queria, né? As pessoas, às vezes, não têm ideia de como eu, torcedor, me sinto feliz de ter realizado, junto com todos, o sonho do torcedor, porque é o meu sonho. Eu disse, quando ganhamos o Mundial, eu precisava ganhar um Mundial pelo São Paulo, porque eu não estava em 92, 93. Eu havia saído, questões internas, nada normal. E eu ainda vou ganhar um título mundial pelo São Paulo. Eu nunca vou me esquecer daquela lua cheia que estava lá em frente ao banco de reserva, um frio danado. E o São Paulo ganhou aquele título no Liverpool. Eu lembrando do meu pai, que tinha falecido, rezando e pedindo a ele que nos inspirasse, que nos protegesse para aquela conquista. E aí a gente trouxe aquela vitória para todos os São Paulinos. Quem foi o torcedor, Marco Aurélio? Não foi o superintendente do São Paulo, né? E eu falei, eu já posso morrer, porque era tudo que eu queria. Uma Libertadores e um Mundial a mais para o São Paulo. Então eu tenho muito respeito pelo torcedor de São Paulo, porque eu sou um torcedor de São Paulo. E eu vivi todas as fases do São Paulo, desde 1977. Eu fui estagiário do São Paulo em 77. Eu era quinto de medicina. Eu estava lá. Não fui a Belo Horizonte, claro, eu era um de estagiário, mas estava esperando o time chegar do Mineirão lá no Morumbi, com toda a turma lá da diretoria do São Paulo. Então eu tenho muita vontade de ajudar o São Paulo. Ocorre que o São Paulo tem um sistema um pouco de cartas marcadas na questão política. Então os grupos se autoajudam, os grupos se reúnem para não perder o status quo de espaço político dentro do clube. Eu nunca fiz política dentro do clube, até me criticam por isso. Você não viabiliza a sua candidatura ou tem dificuldade porque você não vive a política do clube. Graças a Deus. Eu vivo aquilo que é o futebol, que é a alma do torcedor são paulino. Claro que como conselheiro eu também tenho o meu lado político, eu vivo ali de alguma forma, mas os 5 anos de CBF, até por uma questão ética, eu vivo aquilo discretamente para não ter a minha vida profissional como elemento da CBF. Mas se houver viabilidade um dia de candidatura, eu obviamente gostaria muito de poder ajudar o São Paulo. Mas não por isso. A vaidade passa longe de mim nesse aspecto, né? Ela fala, você sempre sonhou ser presidente de São Paulo. Eu sonhava quando eu era jovem, molequinho e tal, né? Porque é uma ambição assim pô, eu queria ajudar meu pai. Eu já fiz tudo isso. Eu já fiz tudo isso. Para mim não muda muito, entendeu? Eu saí do São Paulo, eu digo sempre isso, como alguém que sai de um cassino cheio de ficha e de repente me convido para voltar, pegar as fichas e jogar de novo. Quer dizer, não é muito normal, não é muito razoável cometer esse desatino. Mas pelo São Paulo, pela necessidade que eu vejo do São Paulo mudar, eu gostaria. Porque senão o São Paulo vai ficar com os mesmos. Vai ficar muito claro que quem está lá não pode dizer que não está.
As pessoas que estão dirigindo o clube e que se provavelmente façam candidaturas futuras, elas Estão lá dentro. estão no clube, sim. Não diga que não, porque além de deslealdade é covardia. Elas estão lá. Eu votei no Leco. Me arrependo? Não, não me arrependo, porque o voto é circunstancial. Naquele momento, para mim, entre ele e o presidente Pimenta, que é uma figura extraordinária também, não tenho nada. O Leco estava mais perto do momento do São Paulo e não carregava algumas coisas que a outra candidatura carregava. Mas eu votei e acabou. Não participei, nunca fui diretor estatutário, nunca estive lá. Você não me vê lá, você não participei de diretoria alguma, nunca tive cargo. Agora, a hora que precisou em 16, um ponto do rebaixamento, me chamaram. Precisamos de você, senão vamos cair. Tá bom. Larguei tudo e fui. Peguei um time que tinha sido acabado de invadir o CT, agredi jogador, um time fraco, com uns moleques muito bons. Ricardo Gomes, meu amigo treinador. Eu falei, Ricardo, esse time tem que pôr esses moleques. Esses caras aqui não estão motivados. E tal, e tal. A gente conversou muito sobre isso. Enfim, é uma história entre nós. No final, ficamos em 10º lugar. Em 10º lugar. 4-0 no Corinthians em casa, com 2 gols do Luiz Araújo. David Neres, Luiz Araújo, Lucas Fernandes, Pedro, um monte de gente boa que poderia estar aí até hoje, né? E o São Paulo, olha que incrível, vou fazer uma colocação para você. No ano seguinte, 17, o São Paulo trouxe Petros, trouxe o Prata, Jusilei em boa forma, mais um jogador importante. Petros, Prata, Jusilei e o Hernanes. O Hernandes. Esse time carregado pela torcida. No ano que eu fui, o CT foi invadido batendo jogador. O ano seguinte, com esses jogadores, a torcida levando, fazendo escolta para o ônibus, em todas as partidas, o São Paulo ficou 1 ponto atrás daquele São Paulo horroroso daquele ano. 1 ponto atrás. Com todas essas facilidades e com os jogadores excepcionais. A diferença. Então, foi o momento mais difícil. Eu saí, voltei para o cargo da CBF. Eu tinha questões importantes do futebol feminino que eu não iria abandonar, como não abandonei. E esse ano teria Olimpíada, que eu certamente participaria da Olimpíada esse ano lá com a seleção feminina, Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, um ano que seria muito cheio. Por isso eu não estava muito pensando nessa questão do São Paulo. Agora eu vejo, se houver viabilidade, se quiserem alguma coisa diferente do que está lá, pode ser, pode ser. Mas também assim, eu não vou... Já estão todos estruturados, São Paulo já está todo repartido. Está todo repartido. Talvez até repartido para muita gente que depois vai dar problema. Mas eu não tenho nenhuma intenção de fazer isso. Eu faria pelo São Paulo. Eu estaria no São Paulo pelo São Paulo, e não por questões de vaidade pessoal ou por grupos políticos. Eu não tenho grupo político, não tenho grupo político. Então isso dificulta muito, né? Eu tenho que ir sozinho, com a cara e a coragem, e quem acreditar em mim, venha. O torcedor acredita. Agora, lá dentro, há uma ciumeira, tem um pouco de dificuldade, mas também tem muita gente que tem conversado comigo sobre isso. E você acha que o sistema de eleição do São Paulo é um negócio legal ou isso teria que ser mudado? É muito difícil ter uma resposta definitiva sobre isso. Eu acho que esse sistema ele protegeu muito o São Paulo de gente que talvez pudesse entrar sem qualidade. O vitalício ele é mal visto hoje pelo mau momento do São Paulo. Mas ninguém pode negar que o vitalício foi quem trouxe esse clube a esse nível. Que tudo que ganhou, estádio, CT, enfim, tudo. Então, o processo talvez esteja um pouco envelhecido, né? Ou as pessoas que estão ocupando os novos lugares talvez não tenham. Ou voto com algum peso diferente,
para que possa ter mais equilíbrio a votação e não ficar num colégio eleitoral muito pequeno. O sócio-torcedor é outra questão. Separar o clube social do clube do futebol também é outra questão. Eu acho que tudo cabe discussão. Eu acho que o São Paulo precisa amadurecer a sua gestão, melhorar a sua gestão, melhorar os seus representantes, no sentido de podermos debater melhor e sair um pouco dessa esfera de grupos que se autoprotegem, para a gente ter um São Paulo mais democrático. Bom, Marco, não vou tomar mais seu tempo. Eu queria muito agradecer demais por esse papo. A gente tem tanta coisa para falar, de história de São Paulo, mas eu queria agradecer muito e eu queria que você só terminasse deixando uma mensagem para o torcedor de São Paulo. O que a gente pode esperar tem uma pergunta aqui que não sai da minha dos tela. próximos anos? Se é São Paulo que a gente sempre foi. Deixa eu falar, tem uma pergunta que não sai da tela, que foi o presidente, o Rogério seria o técnico. Você ouviu ou não? Eu não ouvi, cortou. Tá vendo? O sinal tá ruim aqui. Tem uma pergunta que não sai. Agora eu tô ouvindo. Uma que não sai da minha tela, dizendo que se Se a gente consegue. deu para ouvir? Agora foi. Aí voltou agora. O sinal caiu. Eu dizia, perguntando aqui se o Rogério seria o treinador e tal. Eu disse o seguinte, que o Rogério fatalmente vai ser treinador do São Paulo. Quando é que não se sabe? Porque ele está preparado, ele é um cara espetacular, um ídolo do clube, e certamente o caminho de retorno será feito com o presidente A, B ou C. O que nós temos que lembrar é que nós temos um treinador lá que está dando expectativa, resultados neste momento, uma boa esperança. Então, seria absurdo qualquer um que fosse se candidatar a um cargo de São Paulo se ancorar em grandes ídolos. Ele tem que se ancorar nele mesmo. Trazer ou não alguém importante é uma mera circunstância de momento e que não deve ser em nenhum momento palanque. Eu não faço palanque com ninguém. Claro, tá cheio de jogador que quer que eu saia presidente e tal, mas nenhum deles tem qualquer promessa minha de emprego. E eu não sei porque dá essa travada para mim. E o Muricy como um coordenador técnico? Era o cara ideal? Seria excelente. Seria excelente. Conhece bem o São Paulo, sabe tudo do São Paulo. O que é importante é que o coordenador técnico tem que estar adequado com o técnico. Eu não vou trazer um coordenador técnico e um treinador antítese do coordenador. Então não é álbum de figurinha, que a gente compra a figurinha e põe lá, porque essa figurinha é bacana, eu vou juntar com aquela. Não junta. Você tem que ter uma organização de trabalho. Muricy é coordenador técnico, sim. Quem é o treinador na sua escolha? Certo? O treinador da sua escolha. Você trabalharia com o Muricy como coordenador técnico? Não trabalharia. Já acabou o problema, não vai fazer. Então não é assim você querer colocar a figurinha, foto no quarto. A questão é técnica, é debate profissional. E não é ficar preenchendo, enganando o torcedor com expectativa. Futebol é profissional, não é você escolher ídolos do clube, amigos e pessoas que são relevantes para você se ancorar nelas, mas o processo não andar. Isso não funciona. Tá bom, Marco. Obrigado de coração. Desculpa aí os cachorros na rua e o sinal que deu uma caidinha, mas foi muito bom. Você sabe que a gente está sempre junto. Eu estava lembrando agora, faz aquela festa que a gente fez de 6 anos do site, faz 12 anos já. Esse ano o site faz 18 anos já. Que foi o Fagner, que foi muito legal. Eu dei uma parada na época que eu montei o bar, né? Porque a gente não tinha tempo, mas agora a gente está retomando tudo aí. A gente quer agradecer as pessoas que fazem parte da história de São Paulo. É muito legal as pessoas falarem sobre o clube e pessoas que nem você que falam o que está dentro de você, não pessoas que falam o que os outros querem ouvir. Eu falo do meu coração, eu não minto para ninguém, todo mundo sabe disso.
E eu vou falar, tenho recebido inúmeros convites de lives, todos respeitosos, todos muito próximos, mas você com tanto tempo e essa história que você tem de apoio, esses anos todos que a gente se conhece, eu não negaria você mesmo num domingo, Dia das Mães, com a minha mulher olhando feio lá. Obrigado, viu, Mas Marco, de não, é coração. brincadeira. Eu tenho muito prazer em estar com Eu sei você disso. e você faz parte da nossa história também. Dividimos grandes conquistas juntos Graças a e Deus. foi muito legal. Queria mandar um grande abraço a todos são paulinos. E ficando ou não no São Paulo, estando ou não, estarei torcendo sempre, né? Eu só não posso admitir que o São Paulo não seja dirigido com o coração. Isso que eu não posso admitir. Tem que ser dirigido com a emoção, com o raciocínio, mas, antes de tudo, com honestidade e com pensamentos positivos de construção, e não de vaidade pessoal. Um grande abraço. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado, querido.